Chegou a hora de falar do Leão da Ilha do Retiro, a hora mais esperada por Mário Júnior, aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Confere, Mário. Confere, porque eu sou Pernambuco, torço pelos clubes da capital, agora o Leão está na primeira divisão. Avante a Libertadores, Leão! Eita, isso é Mário Júnior! Olha aí, subiu o som. O Sport está de olho já no próximo adversário, né? Depois de uma derrota polêmica. O atacante Christian Barleta afirmou que o Sport já virou a chave para enfrentar o Vasco da Gama. Após perder para o Palmeiras na segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o time do Sport já iniciou a preparação para enfrentar o Vasco, em São Januário. A bola vai rolar no próximo sábado, às 9 da noite. Na busca de garantir a primeira vitória na competição nacional, o time rubro-negro sabe que vai encarar um adversário forte, jogando em seus domínios. Porém, o elenco do Sport não deve recuar ao visitar o time do Rio de Janeiro. É o que garante o atacante Christian Barleta. Cara, a gente tem bastante análise interna aqui e a gente já está trabalhando bem forte para esse jogo contra o Vasco, né? Já viramos totalmente a chave. A gente sabe que jogo fora de casa na Série A é sempre muito difícil, né? Mas a gente vai do mesmo jeito que a gente foi em outros jogos, né? Procurando ter bola, buscar, propor o jogo. Então, eu acho que vai ter tudo para ser um jogo bom, né? A gente está trabalhando bem essa semana aí para chegar forte. De olho no sistema ofensivo do adversário, Barleta falou que esse deve ser o principal ponto que o Sport deve estar atento durante a preparação. Cara, a gente sabe que eles têm bons atacantes, né? A gente sabe do Verratti, né? Então a gente, como eu falei, a gente tem um bom grupo, né, de staff ali que passam pra gente questões individuais e também questões coletivas do outro time. Então a gente já tá bem esperto e vai tomar cuidado com as principais qualidades deles. E a gente tá bem forte e focado, porque a gente sabe que nosso time é bom também, né? Então a gente tem tudo para fazer um bom jogo. O Vasco que ontem venceu pela Sul-Americana, jogando em casa, em São Januário, vitória apertada. Mesmo depois da vitória, o técnico Fábio Carille saiu vaiado pelo torcedor vascaíno. Tá quente o clima lá para os lados do Vasco. Vamos ver aqui, coloca aqui na tela para a gente a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois dessas duas primeiras rodadas, Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, todos os 7 primeiros colocados com 4 pontos. A diferença aqui é o critério de desempate. Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, 3 pontos. Bahia, São Paulo, 2. Bragantino, 1. Santos, também 1. Na zona de rebaixamento, também 1 ponto, Mirassol, Sport e Atlético Mineiro. E o Vitória, o único que ainda não conseguiu pontuar no Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho, continuar acompanhando tudo do Brasileirão. Agora a gente vai bater um papo com Gabi Mendes, né? Vamos acionar a nossa repórter lá, ao vivo, direto da sede da Federação Pernambucana de Futebol. Ela está ao lado do presidente da Federação, Evandro Carvalho. Muitos assuntos em pauta. Muito boa tarde para você, Gabi, e para o presidente Evandro Carvalho. Tudo bem, Gabi? Oi, Rembrandt, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto por aqui. Pois é, diretamente da Federação Pernambucana de Futebol, muitos assuntos de fato para a gente debater. O presidente já está aqui ao meu lado, desde já, muito obrigada, por nos receber, vamos bater um papo legal, muita coisa também para esclarecer, né, presidente? Bem-vindo ao Jogo Aberto, viu? Prazer meu, um abraço a Rembrandt, um abraço a Mário, concordo com o Mário. Sport, Leão, na primeira divisão, rumo à Libertadores. Ao lado aqui dessa simpaticíssima e competente Gabi, e uma satisfação enorme em poder falar com o meu atacante predileto de pelada. Era eu que lançava para Rembrandt avançar e marcar os gols na pelada. Então, o Rembrandt sabe da minha qualidade com a camisa 10 e eu sempre fui um admirador da performance dele no ataque ao lado de Maciel. Mas vamos lá, Gabi. Bom, presidente, essa é novidade, tá? Já fica aí um spoiler, né? Muita coisa, novidade, realmente. Dessa eu não sabia, tá? Mas vou ficar ligada. É o seguinte, eu queria falar sobre os saldos, né, do Campeonato Pernambucano. Começar
falando sobre isso. Já soube que tem aí umas ideias, né, para a próxima temporada, algumas coisas diferentes. O que é que tem, presidente? Vamos lá, o saldo altamente positivo. Nós divulgamos, a rede detentora dos direitos de transmissão também, os profissionais da área de imprensa, de controller e de publicidade dos índices de audiência já divulgados. Pernambuco novamente bate recorde em termos de engajamento, em termos de audiência. A média de públicos, se nós considerarmos a população de Pernambuco, o número de jogos a menor que nós tivemos, além de 2 jogos de portões fechados, nós ficamos com o 3º maior público do Brasil em média de público. Ainda assim, mesmo com portões fechados, mesmo com um número reduzido de jogos, porque, Gabi, Pernambuco é o estado do Brasil que menos dispõe de datas para realizar seu campeonato estadual. Pernambuco não realiza, historicamente, em 100 anos. Pernambuco nunca realizou jogos em dias de carnaval, pela primeira vez foi agora, ainda assim 2 jogos de portões fechados, porque nós tivemos toda a reestruturação do calendário nacional e Pernambuco, por uma decisão do nosso sistema de segurança, nós não realizamos jogos em dias de carnaval, e inclusive na semana pré, de modo que nós conseguimos reduzir. Tem que agradecer aos clubes, a unanimidade. Os clubes compreenderam a dificuldade que Pernambuco tem de datas e nós reduzimos o estadual para 8 equipes e 11 datas, já com o projeto de chegar a 10 datas. Então, diferente de Bahia, de Ceará e dos outros estados que dispõem de 14 datas, nós só podemos ter com tranquilidade para realizar a competição 10 datas. Daí porque teremos, a partir deste ano, e eu acredito que em caráter definitivo agora, 8 equipes, ainda com 11 datas, mas objetivando e buscando chegar a 10 datas. Bom, então tem algumas novidades, né, com relação à próxima temporada? Eu entendo, Rembrandt conhece o projeto, eu acho que Pernambuco não abre mão do estadual. O torcedor, a torcedora, algumas vezes criticam a federação, que ela é autoritária, mas, na verdade, o estadual é a base da pirâmide do futebol. É ele que propicia que clubes tenham acesso a jovens jogadores do interior. Além disso, essa cadeia produtiva, Gabi, envolve milhares de pessoas, empregos diretos, empregos indiretos, a questão da capilaridade da competição, do investimento financeiro que cada prefeitura faz, que a federação faz. Os clubes de Pernambuco, sejam na primeira divisão, na segunda ou na terceira, nenhum clube paga qualquer despesa para jogar. A federação paga todas as despesas do campeonato, arbitragem, exame antidoping, operação de jogo, tudo. Além disso, ainda aporta recursos para cada um dos clubes. Ontem mesmo eu enviei, acredito, R$300 mil ao esporte, afora o custeio de todas as despesas da competição. Isso para os clubes do interior também, todos os clubes. Cada um, evidentemente, tem um percentual, não é igual ao, vamos dizer, ao trio de ferro. Mas essa estrutura, essa mega estrutura, se advém do que a federação consegue captar no mercado de recursos. Se eu extingo, se eu acabo o estadual, como muitos defendem, muitos querem, para realizar só a Copa Nordeste, sem dúvida eu vou privilegiar quem? 3 ou 4 clubes de Pernambuco, mas o restante sucumbiria. O restante desses clubes seriam extintos. E nós temos 29 clubes profissionais. Portanto, a minha responsabilidade e o meu compromisso com esses clubes é, enquanto eu for presidente, o estadual está mantido, o estadual tem investimento, o estadual é superavitário. Nós arrecadamos cerca de 12 milhões de reais no estadual de renda, com mais 3 milhões que a federação aportou, ou seja, nós colocamos 15 milhões no estadual sem nenhum recurso público. Veja, Pernambuco, diferente da Bahia, por exemplo. A Bahia assinou um contrato com recurso público do governo da Bahia, que aporta 19 milhões no Campeonato Estadual da Bahia. Então, o último contrato que eu vi do Amazonas e do Pará, 14 milhões. Enfim, todos os estados, praticamente, têm recursos acima de 10 milhões. Eu me lembro da Paraíba, o ano passado, que eu vi 9 milhões e 600, se eu não me engano. Então,
Pernambuco, nós confiamos plenamente na governadora Raquel Lira, nós somos aliados, alinhados com a governadora, nós temos compromisso com a governadora e nós confiamos, acreditamos que a governadora vai ajustar, vai propiciar um recurso que, se não for tão volumoso assim como Bahia, como Amazonas, como Pará, seja como for, mas que seja pelo menos similar à Paraíba, para que nós possamos injetar mais recurso ainda nos clubes do interior. Esse é nosso objetivo e nós, governadora Raquel, nós confiamos plenamente na senhora e acreditamos na boa vontade e no interesse da senhora no fortalecimento do nosso futebol. Bom, a gente aguarda, né, para ver essas questões. Sim, nós aí não mais falamos pra frente. do modelo do campeonato, você mencionou. A minha ideia, que a CBF concorda, e eu acho que é uma evolução do estadual, seria ter uma série única com todos os clubes profissionais jogando, iniciando já em 1º de novembro, porque a Série C e Série D se encerram em outubro e os clubes do interior e a imprensa muitas vezes fala do calendário menor que os clubes do interior têm. Então a nossa ideia era ampliar o calendário do interior, fazendo todos os clubes jogarem já a partir do 1º de novembro e aí em janeiro, dia 20 de janeiro, acenderem 4 para jogarem com os 4 ranqueados, que são Sport, Náutico, Retrô e Santa Cruz, pela ordem da CBF, e aí nós temos o campeonato com 8 equipes. Então, de qualquer maneira, com esse modelo, que novamente eu vou propor aos clubes, mas só quem tem direito de voto são os clubes, não é a federação. A federação apenas apresenta, propõe, demonstra aos clubes a viabilidade e a vantagem técnica e financeira do modelo. Mas quem vota são exclusivamente os clubes. Bom, a gente já viu que tem muitas novidades com relação ao campeonato do próximo ano. Já já a gente volta, tá, Rembrandt? Conversando um pouquinho mais por aqui. Tá combinado, Gabi. Daqui a pouquinho a gente quer saber a opinião do presidente da federação também sobre as polêmicas, né, de arbitragem nesse começo de campeonato brasileiro também, já que ele tem uma boa ingerência lá, num contato direto, mais direto com a CBF. De volta aqui com o Jogo Aberto Pernambuco. De volta à Federação Pernambucana de Futebol. Vamos à sede da FPF. Gabi Mendes. Segunda parte aí desse papo importante e interessante com o presidente Evandro Carvalho. Gabi. De volta por aqui, Rembrandt. E agora, né, falamos um pouquinho sobre o Campeonato Pernambucano. Agora vamos falar de Brasileirão. Temos o representante pernambucano no Brasileirão, o Sport de volta à Série A, mas já começou aí com polêmicas, né? Nos 2 primeiros jogos, a questão dos pênaltis, que o Sport não concorda com alguns, especialmente, né, o que a própria comissão de arbitragem admitiu não ser, né, um pênalti ali que foi marcado a favor do Palmeiras contra o Sport. Isso gerou uma grande situação, né, porque o Sport jogou bem, estava em casa, primeiro jogo diante da torcida. O senhor chegou a falar que quando foi liberado o áudio, né, não se tinha muito o que fazer, porque o VAR corroborou com que tinha sido a decisão dentro de campo, mas depois, como eu já falei aqui, a comissão disse que sim, houve o equívoco, e aí resolveram por afastar, né, o grupo de arbitragem. Com completa razão. Eu quero aqui aproveitar para agradecer o presidente Edinaldo. 21 horas após o jogo, eu já estava na linha falando com o presidente Edinaldo. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, no mesmo dia, com menos de 24 horas, houve uma decisão administrativa e institucional de afastamento do árbitro. Porque a arbitragem, para o torcedor entender, Gabi, ela tem dois steps, né, 2 degraus. O primeiro é o step técnico da arbitragem de campo e do VAR. Naquele momento, quando o árbitro decide que, na interpretação dele, houve a penalidade e o VAR confirma, nós não podemos fazer nada naquele âmbito, mas nós podemos recorrer à presidência da CBF para que ela interfira, represente através a comissão internacional, e a comissão entendeu que, de fato, o lance não cabia pênalti. O primeiro lance do São Paulo, não houve essa ação, porque o primeiro lance é evidente o toque do jogador do Sport acima do tornozelo do atacante, ou seja, praticamente na parte central da tíbia, da perna do atacante. Então, esse lance, só o árbitro que pode decidir, só o árbitro de campo, não é nem o VAR, se houve intensidade ou não. Então, esse tipo de lance não comporta revisão. Agora, o outro lance, onde houve o contato do zagueiro com a bola, onde o zagueiro retirou a bola, pouco ou muito, mas tirou, teoricamente, do campo de ação do atacante. E
Aí sim cabe avaliação técnica se houve movimento do zagueiro em direção ao pé do atacante ou se houve movimento do pé do atacante em relação ao pé do zagueiro. O que importa é que, pela primeira vez na história, e eu fico muito feliz porque Pernambuco mostrou sua força, mostrou sua competência, eu até fiquei admirado que houve pouca repercussão disso no Brasil, mas pela primeira vez em 24 horas houve uma decisão geral de revisão da comissão internacional e tanto o árbitro de campo como a equipe de VAR foram afastados. Então, de parabéns à CBF, de parabéns à comissão internacional, e eu acho que nós temos que evoluir. A minha posição junto ao conselho da CBF sempre foi: ou nós temos VAR para usar o VAR 100% em sua plenitude, ou não precisa ter VAR. Eu sou radicalmente contrário a essa posição dos sindicatos de arbitragem do Brasil, em especial, mas também no mundo, que querem que o árbitro de campo seja o protagonista. Quem deve ser o protagonista é o VAR, porque são 5 profissionais, 5, com 6 telas ou 8 à sua frente, com 10, 12 ou 16 câmeras. Então, eles têm muito mais condição de avaliar o lance e chamar o árbitro. E na minha avaliação, na minha posição junto à CBF, todo lance polêmico, todo, independente da opinião do VAR, todo ele, o árbitro deveria ser chamado. Essa é a posição que a Federação Pernambucana defende. Mas não podemos deixar de parabenizar a CBF, ao presidente Edinaldo e a comissão. Um probleminha técnico aí. Voltou, Gabi. Situações... Voltando aqui, tem a questão de como é que a federação pode contribuir, né, para fazer com que essa questão da arbitragem seja... Bom, estamos com um problema aí, mais uma vez aí um pequeno problema técnico, né, nessa comunicação da Gabi Mendes, direto lá da sede da Federação Pernambucana de Futebol, aqui para o programa Jogo Aberto. Mas foi bom aí o esclarecimento, né? Porque o presidente tinha falado anteriormente que, pelo fato de não ter uma decisão, além da decisão da arbitragem, ele não poderia representar o esporte contra a arbitragem, mas aí como veio essa decisão já, como ele citou, né, com menos de 24 horas, a CBF já tinha punido, afastado os árbitros que apitaram o jogo, que trabalharam no jogo do esporte, como também foram afastados os árbitros do jogo do Internacional contra o Cruzeiro no fim de semana. Então a CBF deu uma geral aí e apontou os erros, né? E agora a gente espera que isso se resolva, que os árbitros errem menos, porque vai ser difícil deixar de errar. Mas esses erros gravíssimos, onde você tem condição de corrigir, aí não dá para admitir, né? Porque era só chamar ali no VAR. Vamos completar aí, Gabi, por favor. A gente está na reta final já do programa. Pronto, voltou? Tudo certo? Vamos lá. Vamos de lá. volta, vamos lá. Duas ações, Duas Gabi. coisas Primeira, rapidinho, vamos lá. Diga. Nós sempre buscamos interferir positivamente junto à comissão para que os nossos árbitros sejam FIFA. Ora, se você tem um quadro de árbitros FIFA, a presunção é que esses árbitros tenham um desempenho melhor. E a segunda contribuição, que essa é muito particular nossa, é que o VAR sempre, permanentemente, convoque o árbitro para revisar os lances. E a última coisa é sobre a matéria da revista Piauí, né, que saiu. Eu queria que o senhor esclarecesse aquela questão dos 215 mil. Eu vou buscar. A revista Piauí ou Maranhão, acho que é Piauí. Desculpa, Maranhão é porque eu sou piauiense. Se alguém achar que eu estou falando mal do Piauí, não há problema nenhum, porque eu tenho fazenda lá, minha família de lá, então não há nenhum mal. Eu adoro o Piauí, passei minha infância lá, sou apaixonado por Piauí. Mas em termos de jornalismo, vamos e venhamos, o Piauí está muito aquém do sul-sudeste de Pernambuco, de Bahia e Ceará. Isso é uma balela, isso é mentira. Estou dizendo aqui, ó, isso é mentira do irresponsável que disse isso. Se ele provar que eu recebo 215 mil reais de salário, eu dou esse dinheiro todinho para você, Gabi, para a instituição de caridade e me mudo de Pernambuco e do Brasil. Então, quem escreveu isso sou eu que estou dizendo, é um mentiroso. Essa é a palavra exata. É um mau caráter mentiroso. Eu estou dizendo. Agora ele me processe para provar. Bom, obrigada pelos esclarecimentos no assunto que não tem mais ninguém para a gente falar mal, Rabran? Rembrandt? Agradecendo aí, presidente, a sua participação. O senhor sempre sincero. Tá tudo certo. Então,
agradecendo mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Sempre que tiver algum aperto, a gente vai aí falar com o senhor, tá bom? Grande abraço. E dizer que o adiamento da Série D foi muito bom para o Santa Cruz. Muito bom. Grande abraço. Valeu, presidente Evandro Carvalho. Obrigado também aí a Gabi Mendes. Hoje é dia daquela resenha, né? Desabafa, torcedor. Nossa equipe de reportagem foi até a Praça da Convenção, em Beberibe, zona norte do Recife, e conversou com a torcida pernambucana. Tem resenha, viu? Roda aí pra gente ver o Desabafa, torcedor. Fala, Rembrandt! Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o programa Jogo Aberto Pernambuco. Olha só, estou aqui na Praça da Convenção para conversar com a galera. No ar, o Desabafa Torcedor de hoje. E o Santa Cruz, como é que tá, meu irmão? Tá bem, obrigado, filho. Tá bem. Tá jóia. Tava tão bem, hein? Mudou de técnico agora, vai, ó. Vai avançar as coisas, vai melhorar. Com certeza. E esse aqui é só greco o senhor, né? Esse aqui é um Buda, que o time dele não existe mais. Torce pra quem, meu irmão? Esporte. Esporte é time pra encher e sobrar. Ô, Rubro Negro. Ô, Rubro Negro. E aí, o Sport? Contra o Palmeiras não deu, né? Não deu por causa daquele gol no final do jogo. O jogador do Sport tocou na bola, mas o pé dele ficou parado e o jogador do São Paulo colocou o pé pra dentro. Aí ele caiu, aí o juiz deu pênalti. Tem nada a ver de pênalti, não. E ali não teve pênalti, ali não foi um pênalti. Qual é o dele? Ele ter chamado o VAR para o VAR realizar o pênalti que foi ou não. Aí não chamaram o VAR, ele deu logo um pênalti CC. Aí quem ficou prejudicado foi quem? Foi o Sport. O Sport jogou superior, jogou. Vai fazer o quê, né? E o juiz não deixou. Paciência, né? Torço pelo Santa Cruz. Às vezes ele tá jogando, eu não sei nem se é aqui ou fora, sabe? Porque eu só gosto bonito das cores, somente. Então tá ótimo. O importante é admirar. É isso aí, Rembrandt. Grande abraço, segue contigo por aí. E aqui a gente volta a falar do esporte. Agora dos Leões da Base. O time Sub-20 vai encarar o CRB pelo Brasileirão nesta quarta-feira. O time Sub-20 do esporte entra em campo nesta quarta-feira. Os Leões da Base enfrentam o CRB às 15h, no estádio Rei Pelé, pela terceira rodada do Brasileirão Série B da categoria. O esporte está no Grupo A, que além do CRB, tem o Botafogo de Ribeirão Preto, Vila Nova, Ceará, Goiás, Vitória e Sampaio Corrêa. Os pernambucanos ainda não venceram na competição. Em 2 jogos, apenas 1 ponto conquistado e está na 7ª posição. O esporte também anunciou mudanças na coordenação de captação de atletas de base. O anúncio foi feito através do site oficial. Matheus Rosa deixa o cargo, que ocupava desde agosto do ano passado, e Lucas Nóbrega retorna ao clube para assumir a função que desempenhou entre os anos de 2022 e 2023.